Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vocês me conhecem, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal O Novo Agro e eu levava esse canal desde os meus 18 anos, né? O que faz um bom tempo. Depois disso eu mudei a minha trajetória, mudei a minha carreira e o caminho ele não foi tão fácil. Claro que foi mais fácil do que muita gente, mas ainda assim cada um segue com as suas nuances nos seus caminhos. E hoje eu quero tratar de um assunto que norteia todos os produtores rurais. Todos, tá? Todos já passaram por isso, ou quem não passou ainda vai passar. E é a questão das dívidas no agronegócio. A questão do suicídio dentro do agronegócio, da tristeza, da depressão. Isso é muito, isso é muito presente. Nesse ano teve um recorde, se eu não me engano, 23 gaúchos, né, tiraram a sua vida por questões de dívidas e também porque aconteceu muita coisa no nosso Rio Grande do Sul. Mas isso também não acontece só lá, isso acontece no Brasil como um todo, né? O agronegócio ele foi deixado de lado, né? Por mais que as pessoas acham que entendam, que são de fora, elas nunca vão entender, porque a gente trabalha de uma maneira diferente. Hoje eu não me coloco mais como agente, né? Porque eu não trabalho mais no agronegócio. Hoje eu sou psicoterapeuta, né? Para quem não sabe, e eu somente faço atendimentos. E eu vou deixar aqui meus canais de atuação, né? Eu mudei, eu tenho um canal sobre psicoterapia e eu atendo presencialmente, atendo online também as pessoas que precisam. E eu não poderia olhar essa notícia e não trazer para vocês o caminho correto disso, tá? Quando a gente trabalha fazendo dívidas e mais dívidas, né, a gente começa a se perder no caminho. E se a gente não tem um centro que eu falo é dentro de nós mesmos, não é outras pessoas, né, não é porque você tem uma família boa que isso não vai acontecer. Muitas vezes acontece até dentro de famílias que são muito apoiadas. E quando eu tenho que começar a fazer financiamentos para pagar o outro financiamento, a bola começa a ficar maior, né? A bola de neve ela vai começando a aumentar e conforme ela vai descendo, ela vai aumentando cada vez mais. E hoje, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma lei chamada lei de usura, né? Os bancos eles não têm limites e isso é real. E quando você assina um documento, infelizmente também a gente tem outro ponto que é o nosso sistema é, da nossa legislação que também não vai ajudar o agronegócio. A gente consegue algumas coisas para fazer alguns, né, quando a gente tem que entrar nessa etapa, a gente consegue fazer alguns acordos, mas na maioria das vezes o banco ganha. E quando o banco ganha, ele toma aquilo que você achou que era seu e não é. Então, não tem outro caminho no agronegócio para a gente crescer sem financiamentos. Não tem, hoje muito menos. A gente não consegue se alavancar sem isso. Então é muito difícil um pequeno produtor se tornar médio produtor e se sobreviver como um pequeno produtor sem financiamentos. Não tem como. Então, se você entendeu o sistema de financiamentos, conseguiu ganhar muita coisa, se você não consegue perceber a hora de sair, é aí que a corda estoura. E nem às vezes foi você que perdeu a hora de sair, mas o clima não ajudou. Porque o agronegócio ele é uma coisa, um investimento com alto risco. É o maior risco que a gente tem está no agronegócio, não está em investimentos. E hoje, mais do que nunca, a gente não tem lucro. E quando as pessoas nos olham de fora, as pessoas que não entendem isso, ela acha que a gente está mentindo, ela acha que a gente está é, não querendo ganhar mais porque a gente ganhou já muito. E não é a realidade. Tudo que temos é financiado. Tudo que temos não é nosso, porque quando a gente financia não é nosso. E aí é que tá. A pessoa quando ela escolhe o suicídio, ela não vai demonstrar para você que ela é uma pessoa mal. Algumas sim, mas a maioria das vezes as pessoas que cometem o suicídio, elas já pensaram isso como fazer. Elas já pensaram nisso antes e não fizeram.
E aí só precisa de um momento, só precisa de um estalo para ela decidir tirar a própria vida. Então a gente tem que estar muito, muito atento para a gente levar, antes disso acontecer, antes de demonstrar alguma coisa. Se a gente vê irritabilidade, se a gente vê estresse, a gente já tem que buscar um profissional. E a pessoa às vezes não vai aceitar. E é aí que está o ponto. Você pedir que ela converse com o profissional somente. Você tem que fazer isso, é uma obrigação. Mas também não coloque a culpa em você se você não fez isso antes e o pior aconteceu. As coisas nessa vida têm um porquê de acontecer. E se você não acredita nisso, vai ser muito mais difícil a sua vida. Tá bom? Eu trouxe aqui um pequeno estudo que eu trago nas minhas aulas e também para as pessoas que eu atendo. E claro, a gente pode olhar para uma perspectiva material. Na maioria das vezes a gente olha e a gente perde a noção de mundo real. O que acontece na maioria das vezes quando a gente não quer perder a nossa terra, não quer perder um maquinário, é a gente ver aquele bem material como algo maior do que realmente é. É a gente colocar a nossa vida debaixo disso. É a gente dar valor maior às coisas do que às pessoas. E isso norteia o mundo hoje, principalmente o Brasil. E quando a gente olha os 3 inimigos que pela minha linha, né, que é de São Tomé de Aquino, a gente tem 3 inimigos pessoais, que é o mundo, o diabo e a carne. Então a gente querer as coisas do mundo, esperando as coisas do mundo sejam realmente felizes, sejam realmente gratificantes, as coisas materiais. O diabo. O que seria o diabo aqui? Eu não vou entrar na parte de espiritualidade, mas mudando de nome, é as nossas tentações, as nossas inclinações. E se você não acredita em Deus, enfim, quantas coisas já aconteceram para você e você percebeu que você tomou aquela decisão, foi levado a tomar aquela decisão. Porque é isso que ele faz. Ele mexe com as nossas inclinações, com a nossa imaginação. E mexendo com isso, ele só não consegue mexer com uma coisa, que é o teu livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio, ele é muito pequeno. Ele se resume na sua vontade. Então, nisso, ele não pode tocar. Isso é escolha sua. Mas as coisas acontecem de uma forma que você está desligado da realidade, porque você está olhando só o mundo, só o material. E a carne, por último, são as nossas inclinações prazerosas. Quando a gente só olha prazer, quando o prazer é a nossa finalidade última, quando o prazer é a nossa felicidade. Essa felicidade do prazer, ela não é suficiente. Não é suficiente e vocês sabem disso. Quando a gente decide fazer algo que vai nos trazer prazer, e quase sempre é um pecado, depois que acontece, a gente vê, a gente se martiriza, a gente se olha como uma pessoa muito ruim e a gente perde a confiança em Deus. E mesmo que você não coloque isso nos ombros de Deus, mas você perde o perdão. Você acredita que você não pode ser perdoado. E aí essa bola de neve, ela continua. O círculo se retroalimenta. Você não acredita no perdão, você pega novamente. Você fica olhando para o mundo, para as coisas materiais, busca mais coisas materiais o tempo todo, porque as suas inclinações estão mostrando isso, que a felicidade está nas coisas materiais, que a felicidade está no amanhã. E aí você só olha para o passado e para o futuro. E o passado e o futuro, eles não existem. Eles só estão na sua cabeça. Mas agora o que existe realmente é o agora. E o agora bem vivido você não consegue viver.
Porque você não está vendo a força realmente que você precisa ter. E aí você fica fraco. Mas para você tirar a sua própria vida, você tem que fazer uma força tremenda para isso. Você tem que estar numa angústia tremenda. Não deixe essa angústia aumentar, porque ela vai aumentando degrau após degrau. Se você já pensou nisso, você já passou um degrau, não perca tempo. Me chama aqui, me chama pelo WhatsApp, me chama pelo Instagram, por qualquer lugar. Porque tem como a gente ser feliz, mesmo se tudo for tomado de nós. Se tudo for tomado. Ah, não, Felipe, mas eu não consigo me desprender. É exatamente isso, você não consegue. Mas a tua felicidade não está aí. E além do mais, se você resolver fazer isso, resolver tirar a sua vida, ainda assim isso vai ser tomado. Ainda assim as coisas vão acontecer. E aí você não vai puxar a bronca para ti, você vai deixar a bronca para os outros. Não se feche. É isso que eu estou querendo dizer. Eu sei que tem muitos colonos que eu converso, que me seguem há muito tempo, que mandam mensagem para mim, que não conseguem se abrir para as outras pessoas. E não tem problema. Você não precisa se abrir para mim. Você só precisa entender. O fardo ele é mais leve do que você pensa, sabe? Na maioria das vezes, o fardo que Deus nos dá é muito leve. Só que a gente está andando na rua e a gente vê outro fardo e vê outra cruz e a gente vai colocando essas cruzes nas nossas costas. Aumentando o peso dia após dia. Olhando uma coisa que não tem solução. E que às vezes a solução é não ter solução. E aí quando você quer buscar os bens materiais, você olha somente para o prazer, para a vaidade, e essas duas coisas elas vão tirar uma coisa, que é a tua força, o restante de força que você teria para se salvar disso, é a falta de fé. Você perde a sua fé. É a última coisa que acontece antes da decisão, é você perder a sua fé. Porque você se coloca num ponto de que todas as coisas foram injustiças em você. E não quer dizer que não foram. Mas esse não é o ponto. Para você ter a força, você tem que aceitar. Aceitar que precisa de ajuda e aceitar que essas coisas estão acontecendo. Em primeiro momento pode ser muito confuso. Até entender é um processo longo. Mas nunca o caminho é esse. Nunca o caminho é esse. Veja bem. E você pode olhar para mim e achar que eu sou muito novo, que nem nada disso aconteceu comigo, e exatamente isso aconteceu comigo. No começo desse ano eu caí num golpe. Eu comprei uma carta de crédito de 300 mil reais. Paguei 100 mil nela. E aí eu ia pagar minhas dívidas com essa carta de crédito. Então eu não fiz financiamento em banco, esperando que essa carta de crédito saísse. Deixei as contas chegarem, porque ela ia sair. E deu o dia, ela não saiu. E deu mais 15 dias, ela não saiu. E aí eu descobri que era um golpe. E aí as contas estavam na minha porta. O financiamento que eu poderia ter feito foi cortado. Porque eu fui protestado. E aí não tinha o que eu fazer. Eu precisava vender a minha casa. E eu vendi a minha casa, paguei parte das minhas dívidas. E tudo que a gente sonhou, que a gente estava construindo, foi por água abaixo. E não, eu fiquei muito puto na hora. Fiquei com muita raiva, muito estresse, fiquei sem dormir, engordei.
Só que graças a Deus eu não perdi a minha fé. Graças a Deus eu tenho a minha filha, a minha mulher. E aí eu vi, depois de um tempo, né? Depois de meses, eu olhando para trás, eu vi que talvez essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu estava tão atormentado, com tanta coisa para fazer, que eu não tinha tempo. Eu não tinha como viver o agora. Eu não tinha como ver minha filha crescer. E no final das contas, quando a gente quer mais, a gente perde a coisa primordial da nossa vida. O que vai trazer o sustento da felicidade nessa vida. Porque a gente pode viver o céu nesta terra. Só que é quando a gente entender que isso aqui é o suficiente. Nada mais em volta basta. O que está aqui agora é o suficiente. Claro que você tem que correr atrás para isso não acontecer, mas se isso não tiver como acontecer, não perca suas forças. Você tem que dar outro nome para isso. Entender que você está o tempo todo olhando assim para o carro, como se você estivesse no carro, e olhando assim para o volante. Você não está olhando para a estrada, você está olhando para o volante, pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. E aí quando eu te mostro isso, você tem que olhar para frente e ver que o teu carro ele está guinchado. Você está se preocupando com uma coisa que é muito menor do que parece. E é mesmo, eu não estou falando aqui para agradar os ouvidos de vocês, é mesmo. Coisas materiais não vai ser levadas aqui daqui 100 anos. Nem você, provavelmente nem teus filhos estarão aqui. E você perdeu o seu tempo sem olhar o suficiente. E esse carro está sendo guinchado por Deus. Ele descreve o teu caminho. Ele mostra o teu caminho. Ele te conduz. E ele só quer que você aproveite. Claro, né? Estou sendo muito resumido. Mas aproveite fazendo, olhando. Não é você aproveitar só na sua cabeça, né? Ficar no sentimentalismo. Não. Aproveite fazendo, sendo alguém. E ser alguém não é conquistar coisas materiais. Ser alguém é eu conversar nesse momento presente, entregando 100% de mim para vocês. Sendo 100% sincero. Entendendo que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Entendendo que eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Na maioria das vezes, se você é homem, porque a maioria das vezes é um homem que faz esse tipo de coisa. Porque é como se perdesse a força. Como que a minha mulher vai me ver agora? Na maioria das vezes a sua mulher é muito boa e ela não liga para dinheiro. Sabe? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você perder tudo hoje? Ter que trabalhar por dia? Trabalhar para alguém? Mas ainda assim você vai ter uma coisa que se chama vida. E desfrutar os seus últimos momentos dessa vida aonde Deus te colocar. Eu sei que para muitos isso não vai entrar na cabeça. E eu nem quero, eu não forço isso a entrar na sua cabeça. Eu estou falando o que eu vejo, o que eu vi. Toda reclamação, qualquer tipo de reclamação, é eu negando a existência de Deus. Eu negando que as coisas têm um caminho. É eu tentando ter o controle das coisas. E a gente não tem. Agora, se eu olhar isso por um olhar, se eu tiver que trabalhar, sei lá, 50, 60 anos, para outra pessoa,
E na maioria das vezes, todos que me assistem trabalham muito, ralam muito. Eu ainda vou começar do zero e ainda vou fazer uma renda boa e ainda vou ter uma vida boa. Mas não, o problema sempre é a minha imagem. É sempre os outros. O que os outros vão dizer? E se vir tirar meu trator? E se vir tirar meu carro? E se vir tirar minha colheitadeira? Que tirem. É aí que você vai ver quem realmente é teu amigo. É aí que você vai ver quem realmente é as pessoas que te amam. Por quem você é, não por quem você parece ser. Por que você quer o amor das pessoas que só querem te ver pelo que você tem? Não faz sentido. Mas vocês não param para pensar nisso. Quando as coisas ficam mais difíceis, é quando você consegue silenciar essa tua cabeça. Das coisas que já passaram, do seu passado, pro seu futuro. Quando você passa o tempo no deserto, é quando você silencia. Quando você tem que ficar quieto e começar a perceber o mundo ao redor. E perceber que eu falo, pessoal, é perceber realmente, assim, parar, respirar. Quantas vezes vocês não conseguem respirar? Quando vocês entenderem que existe uma felicidade muito maior do que esta, porque essa é uma mentira. E às vezes Deus está tentando te mostrar, meu filho, essa realidade tua é uma mentira. Eu vou te colocar numa realidade nova. Não tem importância se você vai ficar pobre. Não tem importância. Mas se você ficar pobre e ter o suficiente, é aqui que você vai encontrar Deus. Quantas pessoas ricas não têm felicidade? E não tem mesmo, pessoal. São medíocres, assim, no íntimo, são medíocres, egoístas. Esse não é o caminho. Esse é o caminho para depressão, para ansiedade. O caminho dessa vida, ela pode ser feliz. É você também olhar para a cruz e não pensar que você tem que ser crucificado, mas pensar que Deus sabia já, Jesus Cristo sabia que o caminho dele era a cruz. E ele não estava chorando. Ele estava amando. Você vê todas as partes, ele estava amando. E amando a si mesmo também. Porque o que é tirar a sua própria vida? É você não se perdoar. E você achar que as pessoas não vão te perdoar. Você achar que Deus não vai te perdoar. Meu filho, ele já te perdoou, ele já sabia que isso ia acontecer. Por que as pessoas têm que te perdoar? Ninguém sabe quem você é. A única pessoa que sabe é Deus. É você e Ele. Você pode estar casado com a tua mulher há 40 anos. Ela vai saber algumas coisas de você. Vai saber o que você gosta, vai saber o que você desgosta. Mas o teu ser, quem conhece somente Ele. Então, pessoal, quero que vocês olhem isso como uma coisa séria. Séria mesmo. Com uma seriedade que vocês consigam ver essa luz no fim do túnel. Tá? Todos nós estamos nessa corda bamba. Todos nós. Só que se a gente ficar olhando para o chão, a gente não vai conseguir atravessar ela. A gente tem que olhar reto para o céu e ver que lá está Deus. Que é ali que eu tenho que ir. Porque se eu deixar essas vozes na minha cabeça entrar, eu vou cair.
Não deixe por um segundo essas coisas acontecerem. Tenham orgulho de vocês mesmos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu também quero deixar aqui o meu contato, que está aqui embaixo. Vocês podem sempre entrar em contato comigo. E eu marco sessão, né? Sou terapeuta, então eu marco a sessão online. E também tem uma plataforma de cursos ali, explicando mais sobre como você pode ser homem, tá bom? Então encaminhe esse vídeo para as pessoas que você acha que precisa. Não deixe de encaminhar, não deixe de ajudar, não deixe de ir atrás. Porque às vezes nem as pessoas próximas viram uma certa diferença nas pessoas, mas vocês viram. Então não deixe para depois. Façam isso agora. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E qualquer coisa que precisar, eu vou estar aqui.